Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais distribuídos em nossas operações em 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e região Norte e Nordeste. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, a Logicalis acredita na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem suas perguntas pelo chat e faremos o possível para responder. O que a gente não conseguir responder aqui, a gente manda por e-mail depois as respostas para vocês. Tá? Esse evento ele vai ser gravado e ele vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, no canal da Logicalis Brasil. Hoje o nosso tema é mitigação de riscos com backup, recuperação e e-discovery para Office 365. A responsabilidade compartilhada entre proprietário dos dados e fabricante é um ponto comum de desatenção entre os profissionais de TI, quando falamos no ambientes de nuvem. Isso não se difere quando o assunto é o Microsoft Office 365. No webinar de hoje, nós abordaremos pontos importantes que vão além dos cenários típicos de backup e recuperação. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu convido aqui o Alexandre Nicolau, que é líder da oferta de data center na Logicalis, o Everton Cardoso, que é Field System Engineer na VIM, e o Leonardo Ferreira, que é Technology Strategist na Microsoft, assim como o Rogério Amâncio, que também é Technology Strategist na Microsoft. Meninos, é com vocês. Muito obrigado aí, Joyce, pela introdução. Pessoal, em primeiro lugar, muito bom dia a todos aí. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso webinar, né? E mais uma vez a gente está aqui com a presença de alguns parceiros bem importantes e o tema acho que não poderia ser mais relevante nesse momento, uma vez que a gente tem uma crescente adoção de usuários partindo para essas plataformas de cloud, né, como o Office 365, e queria agradecer também aos nossos convidados aí, o Leonardo Ferreira, Rogério Amâncio da Microsoft e o Everton Cardoso da Vina, por participarem aqui com a gente. Esse tema, pessoal, ele envolve assim alguns cuidados muito importantes que a gente tem que ter em relação a essa mudança de cultura, né, que a área de TI, obviamente, tem adotado em várias empresas, né, a gente vê, como eu comentei, esse número assim absurdamente crescente da adoção, né, de Office 365 cada vez mais nas empresas, e o que a gente pode perceber é que muitos cuidados, muitas vezes, não são tomados em relação à proteção de dados, à segurança desses dados, né, e que no ambiente on-premise ele estava muito mais assim, o time de TI estava muito mais acostumado, né, com essa cultura, né, com essas mudanças em relação à proteção desses dados, né. Então, quando você vai para a nuvem, certas atitudes de segurança e proteção, elas têm que ser revistas e é exatamente o tema que a gente vai tratar aqui, né. Tá? Eu vou passar a palavra para o Leonardo Ferreira da Microsoft, né, que vai começar aqui a apresentação com a gente. Depois o Everton Davin também vai fazer uma apresentação sobre o tema e a gente vai abrir para perguntas depois para vocês ficarem à vontade de esclarecer qualquer ponto que vocês tiverem sobre o assunto para a gente debater. Leonardo, fica à vontade. Excelente, obrigado, Alexandre. Pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui com meu parceiro de trabalho, Rogério Amâncio, o Everton, todo mundo está me sentindo em casa aqui, a gente já se conhece. E o tema hoje, vamos falar de um tema muito legal, que é a segurança, proteção de dados, backup de dados. E para poder chegar nessa discussão e questionar um pouco vocês, a pensar um pouco como a gente, o porquê isso é importante, eu vou fazer uma breve apresentação aqui para todos de um temazinho legal, como que a Microsoft enxerga a segurança hoje, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela, por favor. Me avisem quando estiverem visualizando. Perfeito.
Excelente. Perfeito já, Leonardo. Obrigado. Então, só retomando aqui, né? Meu nome é Leonardo Ferreira, eu trabalho como Partner Technology Strategist na Microsoft, sou responsável aí por gerenciar uma carteira de parceiros na Microsoft, assim como o Rogério Amâncio. A gente divide alguns trabalhos, alguns parceiros aqui dentro da empresa. E só para poder reforçar com todos aqui, né, que é a missão da Microsoft, né? Nós temos uma missão que é bem interessante, que é empoderar cada pessoa e organização no mundo a alcançar mais. Ou seja, aquela ideia de colocar um computador em cada casa já foi para água abaixo, pessoal. A ideia aqui é dar poder para vocês e para o nosso usuário final dos nossos clientes, que são clientes de vocês, tá? Parafraseando um pouquinho aqui o nosso presidente, Satya Nadella, a Microsoft é uma empresa, né, de plataforma de produtividade e mobilidade de nuvem web em primeiro lugar. E a gente tem aí esse intuito de impactar e reinventar a produtividade no mundo. Só que o tema hoje é segurança, tá? Então, além de Satya Nadella com todo seu brilhantismo e suas ideias inovadoras, eu vou puxar um pouquinho para vocês aqui algumas informações voltadas para a segurança, que a Microsoft, por possuir uma plataforma tão abrangente de produtos e soluções, a gente também tem diversos tipos de dados para serem analisados. Então, vamos sim, só para você jogar um pouquinho, te dar um insight para vocês, em média, são analisados, por exemplo, aqui 400 bilhões de e-mails todos os meses. Quando eu falo analisado, é feito toda uma parte de análise em cima desse e-mail. São dispositivos escaneados, a gente fala de autenticação, multi-factor authentication. A gente provê serviços e soluções de segurança para mais de 90% de empresas da Fortune 500. Mas nós estamos presentes em mais de 95%. Então, segurança para a gente é algo muito importante. E a gente compartilha não só a informação nossa, como com diversos órgãos, até mesmo os órgãos policiais, investigativos ao redor de todo mundo. Tá? Então, baseado nessa plataforma de soluções, nós temos diversos insights. Só que quando a gente para pensar no mundo de hoje, o que acaba acontecendo, né? Ainda mais no momento desse delicado de uma pandemia. Aquela segurança antiga, baseada em perímetro, né, de físico, que a gente conhecia muito bem, que é o que o Alexandre comentou, aquilo não sei se está aplicando muito mais. O mundo já estava mudando, ainda mais agora nesse momento de pandemia, ainda mais. Por quê? Vamos fazer uma analogia com o condomínio. Se você tiver um muro muito alto, uma proteção bem elaborada, isso não quer garantir que você está seguro. Por quê? Basta apenas uma pessoa que não deveria ter a chave do portão, certo? Ou senão basta apenas uma pessoa que não deveria conseguir uma cópia da chave desse portão. Ou uma pessoa de dentro ter más intenções, que ela tem acesso. Então, como que a gente trabalha para poder fomentar essa segurança de quê? Segurança de quê? De pessoas, de dados, de informação? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer no cenário do ambiente de hoje, para poder falar de dados, de informação, é: que tipo de controle você tem hoje dentro de casa? Se a gente começar pelo básico aqui, nós vamos acabar caindo no cenário do controle de proteção de perímetro, que é um ambiente on-premise, aquele ambiente fechado que a gente tem ali, controla quem entra, quem sai, quem tem acesso aqui está dentro de casa. Dentro de casa é tudo mais fácil, né? Porém, no momento de hoje, quando a gente dá um passo um pouco à frente, a gente acaba entrando no cenário que nós temos dados saindo desse perímetro, certo? Nós temos dados aqui passando a adentrar ambientes de dispositivos móveis, que não estão mais dentro da minha caixinha de controle. Mas esse ambiente é gerenciado, Léo. Você pode ter aí, por exemplo, soluções de MDM que gerenciam os dispositivos e tudo mais. Mas isso quer dizer que tudo que está acontecendo lá dentro você possui controle? Você gerencia o dispositivo, mas a informação e o dado. Até a gente chegar no cenário, que é o novo cenário, é o mais comum para todos, que são dados híbridos. Que fora o ambiente dentro de casa, fora o ambiente de móvel gerenciado, eu tenho toda uma nuvem, toda uma cloud, onde eu não tenho controle nenhum, e eu tenho dado indo para essa nuvem. Poxa, Léo, como assim? Eu não tenho nenhuma comunicação com esse tipo de nuvem. Basta ter uma aplicação de terceiro interna que hospeda o dado numa nuvem não regulamentada, por exemplo, que você tem dados seus saindo para fora. Tá? Então, não quer dizer que você esteja utilizando uma cloud não regulamentada. Basta você usar um aplicativo onde você não tem certeza de onde os seus dados nesse aplicativo estão. Que data center esse sistema está utilizando? Né? Então, que é só para poder fomentar um pouco para vocês a complexidade de controle de informação. Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem um conceito de segurança de quê? De pessoas. Segurança de informação, que vamos acabar chegando na segurança de dados. Só que quando eu entro nesse novo mundo que eu comentei com vocês, começo a pintar novos cenários. Cenários de home office, que antes já estavam bem acelerados, agora ainda mais, né? Só com essa questão da pandemia.
cenário de serviços em nuvem, seja full no cloud, ou seja, cenários híbridos, onde eu tenho alguma restrição que eu tenho que manter minha operação on-premises e no cloud, algo nesse sentido. Seja dispositivos de empresa, seja diretoria, gerência, todo mundo acessando e-mail de vários smartphones, dispositivos não gerenciados ou gerenciados, dispositivos de terceiro, eu tenho um prestador de serviço, agora também eu tenho aquela onda de IoT, eu tenho informação vindo de sensores, como é que eu faço a proteção desses dados? Eu tenho informação com parceiros de trabalho, né? Como é que eu troco informações com a Logicalis, como é que eu troco informações com a Vim, por exemplo, e acima disso tudo eu tenho um ambiente meu on-premise para tomar conta, quando eu tenho que garantir a segurança desse perímetro. Então, quando eu falo desse tanto de item a ser gerenciado, eu acabo pegando o ponto principal, que é o quê? Identidade. Se eu não garantir que as pessoas corretas estão acessando o que elas podem, nós vamos ter um problema, nós vamos ter uma brecha. Aquela ideia do condomínio. Não adianta o muro ser alto se quem está entrando e saindo não tem permissão para poder entrar e sair e está fazendo o que quer lá dentro. Então, quando eu falo de identidade, eu acabo adentrando aqui um pouquinho alguns conceitos como autenticação, autorização, né? Esses conceitos são muito importantes para a gente trabalhar hoje, até mesmo para poder tomar conta dos nossos dados. Por exemplo, uma autenticação é aquele processo que eu defino que o Alexandre é o Alexandre. Eu garanti, eu fiz uma autenticação, multi-factor authentication, por exemplo, autenticação de duplo fator. Já a autorização, partindo do pressuposto que eu já garanti que o Alexandre é o Alexandre, o que o Alexandre pode acessar? Né? Agora, vamos complicar um pouquinho ainda mais, quando a gente parte de um ambiente um pouco mais complexo, né? Por quê? Nada é perfeito, a gente vai ter dispositivo perdido, nós vamos ter vazamento de informação, identidade comprometida, gente utilizando credencial que não deveria, né? Então, quando eu junto isso tudo, os nossos clientes conversam com a gente e nos trazem algumas informações que eu gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, né? Hoje em dia, as organizações não estão tão mais confiantes com a capacidade delas de tomar conta e prevenir as ameaças internas. Tá? 88% das organizações estão perdendo o controle dos seus dados. Né? 80% dos funcionários admitem que usam um aplicativo ou outro que não é adaptado, não está numa cloud regulamentada. É aquele aplicativozinho que você usa para um processo interno e por aí vai. E também temos aí roubo de propriedade intelectual, né? E um item muito importante, olha só, violações acidentais. A gente pode ter problema dentro da própria casa, né? Alguém pode apagar o que não deveria, e quando a gente vai procurar informação, cadê o backup? Né? Como é que a gente garante a alta disponibilidade desse dado, né? Quando eu falo de alta disponibilidade, o dado está lá seguro, ninguém que não tenha poder vai apagar, mas se alguém que tiver poder apagar, o que acontece? Tá? Então, antes de falar de solução e colocar a proposição aqui de Office 365, segurança, Fire e tudo mais, gostaria de compartilhar com vocês algo que a gente usa na Microsoft, que é uma política, que é um princípio de Zero Trust, que a gente chama. O que é isso? É uma política de confiança zero. São 3 passos básicos aqui, pautados em verificações explícitas, ou seja, eu assumo que todo usuário meu, ele está acessando de algo não seguro, de uma rede não segura. Eu assumo que está tudo errado. Por isso, eu tenho que confirmar que ele é ele mesmo, fazer toda a autenticação e dar as devidas permissões, desde que essas permissões sigam o conceito menos privilégio. Ou seja, ele tem que ter a permissão para acessar o que ele quer no momento específico, né, num ambiente específico, não a todo momento. Assim eu evito a possibilidade de vazamento de informação. E eu tenho que assumir que em algum momento eu vou ter problema. E quando eu tenho problema, eu tenho que ter um plano de contingência. Eu estou falando aqui de quê? Tanto de usuários quanto de dispositivos, dados e aplicações. Porque a aplicação, na verdade, ela tem o usuário e credencial de acesso. Então, quando eu falo nesse sentido, até pegando aqui emprestado a frasezinha novamente do nosso diretor jurídico, presidente jurídico, o Brad Smith, se não podemos proteger as pessoas, não merecemos a confiança delas. No final do dia, se a gente perder o trust, perder a informação, é a empresa, perdão, é a empresa, os nossos clientes, é o nosso negócio que vai para baixo. Aí vai de frente com a nossa política e nossa missão, que é empoderar as pessoas. Então, a Microsoft possui, sim, diversas soluções para segurança, né? Perdão. E pautadas aí até mesmo pelo próprio Gartner, colocada nos pilares do Gartner como liderança em diversos. Só que se a gente parar para pegar os principais conceitos Microsoft de segurança, nós vamos acabar caindo nesses 4 pilares, né? Quando eu falo de gestão de identidade e acesso, né, o Threat Protection, a proteção de ameaça, e a proteção da informação em si, que é o que o Alexandre comentou com a gente. O dado, como é que eu protejo isso? Além do mais, como estamos no ambiente hoje de cloud, segurança na nuvem. E como é que eu faço a segurança na nuvem e no on-premises? Se eu for abrir essas caixinhas, nós vamos acabar nos deparando com diversos produtos e soluções.
né? E temos que todos aqui conhecem, Endpoint Security, Data Loss Prevention, né? E por que a gente juntou isso tudo e fez uma solução de segurança de ponta a ponta? Ela é uma solução única, ela pega de ponta a ponta a segurança, da gestão de identidade até a proteção do dado, porém, não obrigatoriamente você tem que pegar o pacote todo. É por esse motivo que empresas como a que eu comentei anteriormente, como essas da Fortune 500, estão conosco. Então, 95% dessas empresas utilizam cloud e Microsoft. E como eu disse lá atrás, 90% possui features de segurança com a gente. Por que eles optam pela Microsoft? Porque a Microsoft ela aproveitou, né, de um certo conceito, de um certo conhecimento já prévio dentro de casa. A gente pega aqui cenários como experiências incorporadas ao longo de todo o projeto de vida da empresa Microsoft, de funcionários e plataformas. A gente pega a nossa parte de inteligência artificial. Léo, para que inteligência artificial para segurança? Nós vamos comentar daqui a pouquinho. Até mesmo a parte de integração de aplicativos e plataformas de cloud. Então, o que é a ideia aqui? A gente pegando todo esse conhecimento, nós conseguimos atender demandas e fazer todas essas plataformas se conversarem para a gente ter uma segurança de ponta a ponta. Não só apenas ter um perímetro de segurança como for de condomínio. Eu tenho um controle de acesso, você já deve ter notado, no condomínio tem entrada para moradores e tem uma entrada para visitantes. Opa, já comecei a controlar o acesso da minha casa. Então, essa é a ideia. Puxa, mas quem que está entrando? Eu já uso inteligência artificial para fazer mapeamento em tempo real, de vazamento de informação, aquela ideia que eu comentei de Zero Trust. Em algum momento vai ter alguma evasão, vai ter algum problema. O que eu vou fazer? Como que eu mapeio isso rápido? Como que eu detecto? Como é que eu vou agir? Então, a gente utiliza essas tecnologias para poder fortalecer as nossas soluções de segurança. Tá? Não tem como a gente deixar de falar de LGPD aqui, né, pessoal? Estou falando de dados. O Evandro também vai comentar com a gente, o pessoal da Vim vai comentar isso com a gente, não tem como a gente deixar de falar disso. Proteção de ambiente não é só proteger o dado e colocar um firewall para rodar. Né? A gente tem que garantir auditoria de conteúdo, auditoria de dado, se esse dado foi perdido, como que ele foi perdido, como é que eu vou classificar quais informações precisam de backup, quais informações não precisam de backup, como é que eu vou reportar isso para as autoridades para poder garantir que a minha empresa está compliance com a LGPD. Então, quando eu falo desse assunto, a principal oferta Microsoft é pautada em cima da solução de Microsoft 365, que alguns de vocês aqui devem conhecer. Quem não conhece, a gente convida a conhecer um pouquinho aqui, que é a junção de Office 365, mais Windows, mais Enterprise Mobility Security. E olha que legal, se você pegar essa jornadazinha, a gente tentou resumir o que seria uma jornada, né, no ambiente de trabalho moderno aqui com o M365 e Azure. A gente tem alguns pilares importantes que eu falei lá atrás, ó, identidade, gestão e monitoramento de dispositivos, a parte de produtividade mesmo, Office 365, e-mail, Teams, e por aí vai, e a governança de dados e proteção da informação. Poxa, Léo, eu tenho que fazer isso tudo? Eu tenho que colocar todos esses passos aí dentro da minha empresa e tenho que contratar e colocar isso tudo para rodar? Não, depende. Cada cliente tem um cenário, cada cliente tem o seu cenário cloud, o seu cenário on-premise, clientes que já utilizam ferramentas de mercado para fazer soluções e apontamentos como este. Tá? Então, a ideia aqui é a gente mostrar, essa seria uma jornada completa, porém a gente tem que entender qual é a necessidade desse cliente. Às vezes ele tem uma solução simples para fazer identidade, isso impede de utilizar o M365? Não. Às vezes esse cliente já tem uma solução de MDM específica que não seja da Microsoft, isso impede da gente fazer junção com o M365? Não. Então, o que é a parte legal da coisa? Nós conseguimos uma solução de ponta a ponta, só que a gente usa os players de mercado, que são nossos parceiros, por exemplo, né? Logicalis está aqui, a Vim está aqui, para compor e complementar ainda mais nossa solução. Em vez da gente colocar no sentido de concorrência, a ideia aqui é abraçar e fortalecer alguns pontos específicos que alguns clientes necessitam. Tá? Eu não... caso ele queira fazer um comentário aqui da nossa jornada, ele nos ajuda nesse ponto. E antes de passar para ele, só comentar com vocês um pouquinho aqui. Baseado nessa necessidade de que clientes possuem essas outras ofertas, poxa, Léo, eu já uso o Checkpoint como Firewall, já uso Symantec, como é que eu vou fazer com isso na nuvem, com o M365? Poxa, a Microsoft abraçou esses players. A gente tem player e outros parceiros que completam diversos tipos de soluções, até mesmo de segurança. Tá? Então, se vocês derem uma olhada nesse slidezinho aqui, vocês vão ver que tem até alguns carinhos conhecidos, por exemplo, a Vim. Então, para isso, nós até criamos um marketplace de produto, né, focado em seguranças, ofertas de segurança de terceiros, de outros players, que complementam e andam junto com a Microsoft. O recado, mais ou menos, que eu queria passar para vocês hoje é esse, né? Segurança da informação
Para a gente poder garantir uma segurança de dados, não é apenas colocar ali uma feature, colocar um software para rodar. A gente tem que olhar o contexto de ponta a ponta e garantir que nós estamos cobrindo todas essas pontas. Precisa ser de imediato? Não. É preciso fazer o quê? Um assessment, né? Uma análise para ver como vai ser um projeto, que tipo de solução vocês já possuem dentro de casa, como que a gente vai organizar isso tudo. É aí que entra, por exemplo, a Logitalis. É um parceiro Microsoft, é um parceiro Vim, é um parceiro de security. Então, como é que eu garanto minha proteção de dados? Esse é o modus operandi do nosso ecossistema, tá, pessoal? Para poder ofertar segurança para os nossos clientes. Eu não sei se você quer fazer algum comentário, Amâncio. Ou eu vou sim, Léo. Por favor, volta lá aquele slide da jornada, né? Bom, obrigado pela introdução, Léo. Bom dia a todos. Prazer grande poder estar falando com vocês. Obrigado, Logicalis e Vim, pelo convite. Vocês podem até achar um pouco estranho, né? Pô, a Microsoft se posicionando e mostrando ferramentas de terceiro, né? Como o Léo bem comentou na introdução, os desafios que a segurança da informação demandam hoje vão muito além daquilo que a gente estava acostumado, que eram redes baseadas em perímetros, ou nós cuidarmos da segurança do repositório dos dados, ou repositório dos arquivos, né? A gente tem cenários hoje, principalmente nesse pilar aí, o terceiro, o intermediário, que é a produtividade e a colaboração, que nós, TI, precisamos demandar, né, a segurança dessas plataformas de comunicação, independente do produto ou plataforma que o cliente ou a área de negócio está usando. Então, nós temos que abstrair totalmente de repositório, de tipo de produto, de concorrente, e criar plataformas, né, ou criar conectores para que você, gestor de TI, o gestor da segurança da informação, tenha o controle. Por exemplo, se eu perguntasse hoje aqui, a resposta vai ser horrível, né? E ainda bem que todo mundo não vai rir, mas eu vivo de Office 365, né? Mas se eu perguntasse a vocês o que vocês preferem ficar, né, 2 dias sem e-mail ou 2 dias sem WhatsApp, acho que desde o presidente da companhia até o estagiário, eles preferem ficar sem o e-mail, né? Onde está o meu desafio? Eu não ganho nada com o WhatsApp. Brincadeiras à parte, né? Mas é um cenário real, né? Pô, o e-mail da empresa, independente da plataforma, sendo Microsoft ou não, é nosso TI, né? É seu profissional de TI. Mas as informações são da área de negócio e como que eu consigo garantir isso ponto a ponto? Essa é a ideia, tá? A gente não vai conseguir cobrir tudo isso em um único webinar, mas a ideia fiquem atentos e entendam que não há desafio que não possa ser coberto pela plataforma Microsoft ou plataformas que vocês já têm implementado. O desafio de segurança hoje é muito mais processo do que produtos ou tecnologias. E, felizmente ou felizmente, não existe um produto bala de prata, né? Olha, implementei isso aqui ponta a ponta e resolvi o problema. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar o processo de negócio. Eu devolvo aí para o Léo e obrigado a todos aí. Fico aguardando as questões no final. Só para fechar, então, é por isso que a Microsoft trabalha com um marketplace desse, né? Tem um produto específico que eu vou instalar no ambiente e vou estar garantindo toda a segurança de perímetro, controle de acesso e tudo mais. Já que eu não tenho um produto completo assim, por que não unir forças de todos os produtos que nós temos, né? Seja Microsoft ou seja de algum parceiro. Então, é por isso que a gente colocou aqui, trouxe esse cenário, né, de segurança, proteção de dados, LGPD, Microsoft 365, Office 365. Vamos falar aqui de outros parceiros, como, por exemplo, a Vim. Eu gostaria de passar a palavra para o time da Vim para poder passar para a gente aqui um pouco desse cenário de backup de Office 365, a gente tem um bate-papo voltado na proteção desse dado. Legal, obrigado, Leonardo, obrigado, Rogério, pela introdução. É um prazer para mim estar aqui hoje com o time da Logicalis, né? Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, né? E, primeiramente, também agradeço a audiência, né, por dedicar uns minutos aí do tempo de vocês. Hoje, ainda mais nesses tempos de quarentena, né, a gente está em casa, pode parecer que o tempo agora está abundante, mas, na verdade, a impressão é que ele ficou ainda mais escasso, né, como não tem mais o fator de deslocamento, é uma reunião na sequência da outra, às vezes não dá tempo de beber uma água, então a gente sabe como é difícil parar aí um pouquinho para ouvir o que a gente tem para dizer, e eu agradeço. Então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Léo, pode me passar o apresentador, por favor? Está liberado, pode ir lá. Obrigado.
acompanhando aqui um pouquinho. Pronto. Estão vendo minha tela? Estamos vendo sim, Everton, obrigado. Está perfeito. Legal. Maravilha. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui para falar um pouco hoje sobre a solução da Vim específica para o Microsoft 365, né, onde a gente tem possibilidade de complementar as ofertas nativas da Microsoft. A Vim e a Microsoft, né, tem uma longa parceria, aí, uma aliança global que se estende há mais de uma década, né, onde a Vim ela utiliza amplamente os serviços da Microsoft, né, a nossa plataforma inteira é baseada em Microsoft, né, nós usamos sempre que possível o que a Microsoft oferece de serviço nativo ali dentro do Windows, né, então nossas aplicações web são em cima de IIS, enfim, a gente tem essa parceria muito forte, e também com a Logicalis, né, que é um grande parceiro da Vim, que nos ajuda aí com esse desafio de integração e de arquitetura, tá? E para quem não conhece a Vim, tá? Só fazer uma introdução rápida, tá? Nós somos uma empresa que está no mercado aí há 12 anos, praticamente, né? Introduzimos a primeira versão dos nossos produtos no mercado em 2008, tá? Desde então, atuando principalmente no mercado justamente de proteção e recuperação, né, backup e recuperação de dados, continuidade de negócios. E mesmo tendo chegado tarde, né, num mercado tão consolidado, tão disputado, que tem aí players com 20, 30 anos de existência bem estabelecidos, a Vim alcançou um sucesso muito expressivo nesse curto período. Hoje nós já estamos, por exemplo, presentes em 82% da Fortune 500, já temos mais de 375 mil clientes no mundo e crescemos numa média de 4 mil clientes todos os meses, né, um dos crescimentos mais acelerados da indústria. Já estamos em 160 países, temos mais de 4.200 colaboradores, enfim, né, temos uma trajetória aí muito bem sucedida nesse curto período. E ano passado nós ultrapassamos a marca de $1 bilhão de faturamento, que é algo bastante expressivo, né? Se você olhar empresas que trabalham exclusivamente com software, né, com licença, que não tem hardware, appliance, não tem nenhum tipo de equipamento, é um número bem expressivo, é um clube bastante limitado, bastante exclusivo, que agora a Vim faz parte. Tá? Eu diria que o grande combustível para essa trajetória de sucesso que nós obtivemos sempre foi a satisfação que os clientes têm com as nossas soluções. Nós temos ali mais de 9 a cada 10 clientes recomendando a Vim para outras empresas, nós temos uma nota no Net Promoter Score de mais 75, numa escala que vai de menos 100 a mais 100, então uma nota altíssima, estando à frente de empresas aí como a Amazon, como a Netflix, tá? E somos hoje reconhecidos por todos os principais analistas de mercado como líderes, né? Então, no quadrante do Gartner, por exemplo, pelo quarto ano consecutivo, nós fomos nomeados líderes. Dessa vez, nós assumimos ali o topo em habilidade de execução. Então, hoje a Vim, nesse quadrante, ela está lá no patamar mais alto. Temos também o reconhecimento da Forrester, do IDC, mas, de novo, o que mais importa e o que eu acredito que realmente impacta mais, o sucesso da companhia são as opiniões dos nossos clientes. Então, se você acessar, por exemplo, o Gartner Peer Insights, que é um portal que, apesar de ser hospedado pelo Gartner, ele é alimentado pelos usuários, são ali reviews, avaliações voluntárias de usuários das ferramentas. A Vim é um dos provedores de backup e recuperação que tem a nota mais alta. Tá? Podemos não ser o que tem a nota mais alta, tá? Mas estamos entre as notas mais altas e, de longe, somos o que tem o maior número de avaliações. Então, mesmo num universo de avaliações muito maior, muito mais abrangente, nós retivemos ali uma das notas mais altas, 4,7, de um total possível de 5 pontos. Então, mostrando aí justamente esse grande valor e esse grande apreço que a empresa tem, por esse reconhecimento, por garantir uma boa experiência para os nossos usuários. E o nosso portfólio, apesar dele ter ali como principal ponto o backup e recuperação, hoje ele consegue endereçar uma série de outros casos de uso.
e a visão e o objetivo da Vim é se tornar cada vez mais um grande aliado dos nossos clientes no gerenciamento de dados, estejam eles on-premises, numa nuvem híbrida, numa nuvem pública ou numa nuvem privada, né? Então, não importa onde esses dados estejam, localmente ou na nuvem, né, nós queremos auxiliar nossos clientes nos desafios relacionados à gestão desses dados. E isso inclui vários casos de uso, além do backup e recuperação, como mobilidade de nuvem para nuvem, entre nuvens, né? Então, você ter a liberdade de mover as suas aplicações, as suas cargas de trabalho, né, do ambiente on-premises para a nuvem da sua escolha, depois fazer a migração, né, entre nuvens, né, se for algo que faz sentido para você, ou até mesmo trazer esses dados de volta para o seu ambiente on-premises. Te dar, além, né, das funcionalidades para fazer o trabalho pesado, te dá ali métricas, te dá visibilidade sobre o que está acontecendo. Então, fazer o monitoramento, análise inteligente dos dados, geração de relatórios, com fornecimento de insights e até mesmo automação de ações de correção, de remediação, né, para problemas que você encontre ali nas operações, não apenas das nossas soluções, né, dos nossos produtos, mas até mesmo em ambientes produtivos. Às vezes você tem ali um ambiente de virtualização que não está performando, que está apresentando ali inconsistências, instabilidades. A ferramenta ela vai te ajudar a detectar isso e agir de forma proativa, né, para corrigir esses problemas. Também temos funcionalidades para orquestração de disaster recovery, claro, caso mais óbvio, mas também funcionalidades de automação, por exemplo, para esteiras de DevOps, né, para poder te ajudar a criar ambientes de laboratório para testes, para validações, para uma série de outros casos de uso não tão óbvios. E, claro, governança e conformidade. Todas as nossas soluções, elas têm em mente que nossos clientes eles têm ali que estar em conformidade com várias regulações, com várias certificações, legislações, e nós levamos isso muito a sério, né, em todo o nosso portfólio para ajudar nossos clientes a estarem preparados para isso. Mas falando, né, da Vim em relação à Microsoft, né, da nossa aliança e como a gente se complementa. A Vim hoje tem vários pontos de integração com as plataformas da Microsoft. A maioria deles em relação ao Azure, né, onde nós podemos usar o Azure como um repositório de backup, com o que nós chamamos de Cloud Tier. Então, tierizar backups antigos para dentro do Azure, lá armazenando isso num blob storage com baixo custo, alta eficiência. E uma vez que você passa a armazenar esses backups no Azure para, por exemplo, substituir o uso de fitas, numa situação de desastres, a gente também possibilita que você restaure esses backups dentro do Azure num formato nativo. Né? Então, você ter ali as suas máquinas virtuais que você está protegendo, armazenando no Azure, você executar isso direto lá dentro da plataforma da Microsoft. E depois que essas máquinas estão lá, se você quiser continuar protegendo elas com a Vim, ou até proteger outras máquinas que você já levou para o Azure com a nossa solução, nós temos a integração com APIs e protocolos nativos para orquestrar toda a geração de snapshot, o arquivamento e a retenção dos seus dados de aplicações que estão rodando no Azure. Tá? Mas o assunto de hoje que eu quero aprofundar mais mesmo é o backup do Office 365. Tá? Então, a Vim tem uma solução, foi uma das pioneiras, né, a introduzir esse tipo de solução no mercado. Eu acho que já está fazendo aí uns 4 anos aproximadamente, acho que foi ali em 2016, 2017, se eu não me engano. E tem sido a solução de maior êxito dentro do nosso portfólio, um crescimento extremamente acentuado, tá? Mas o maior desafio, muitas vezes, né, de posicionar essa solução é justamente que os clientes entendam por que é importante fazer backup do Office 365. Né? Então, quero explorar aí um pouquinho, né, dessas razões e motivadores para uma empresa precisar desse tipo de solução. E a grande realidade é que, apesar de você ter levado, por exemplo, o seu Exchange para a nuvem, boa parte dos fatores que poderiam ocasionar uma perda de dados,
desse Exchange, quando ele estava dentro da sua empresa, dentro do seu data center, eles permanecem presentes, né, e possíveis dentro de um ambiente de nuvem. Claro que a Microsoft oferece uma gama imensa de serviços de segurança, ferramentas para mitigar uma grande quantidade de ameaças, né, como foi explicado aqui pelo Leonardo, né, mas, por exemplo, a Microsoft ainda não tem como impedir uma exclusão acidental, né? Um usuário que vai lá e acidentalmente ou intencionalmente apaga um dado, né, daquela mailbox ou do OneDrive ou do SharePoint, né, porque ele achou que não precisava mais daquela informação ou por acidente mesmo, e dali um tempo, dali 1, 2, 3 meses, se descobre que aquele dado era necessário. Né? Então, esse fator acontecia quando o Exchange estava on-premises, continua acontecendo no Office 365. Então, o backup é uma forma de mitigar isso. Você tem também os fatores de regulações, né, requisitos legais, você ter que estar em conformidade, por exemplo, com a LGPD, né, que, entre outras exigências, tem ali a questão do backup como um requisito. Né, você tem que comprovar, né, essa proteção dos dados. Você tem também as diversas ameaças internas e externas, que, de novo, a Microsoft oferece, né, serviços para mitigar essas ameaças, mas compete a você, né, fazer o uso desses serviços, configurá-los, né, planejá-los, e, por vezes, isso pode ser uma tarefa não tão trivial. Né? Então, a Vim pode ser seu aliado também, né, para te ajudar a restaurar esses dados, caso você tenha ali um usuário interno mal intencionado que exclua informações no Office 365 com o intuito de uma vingança, né, de uma sabotagem, né, porque ele ficou sabendo antecipadamente que vai ser mandado embora e tem mais privilégios do que deveria, enfim. Né, ou até mesmo ameaças externas, né, às vezes um usuário mal intencionado, ali, um hacker, se apropria, né, de uma credencial do Office 365, às vezes você não está usando ainda a autenticação multifator, né, e isso acaba ocasionando uma perda de dados, então também, né, é uma possibilidade. E a Microsoft, claro, ela oferece, novamente, uma gama imensa de soluções para te ajudar com isso. Mas a grande realidade é que a responsabilidade sobre os dados, ela é sua. Né? Então, a Microsoft está ali para te apoiar, para te dar as ferramentas, para te ajudar, mas a grande responsabilidade da Microsoft, na realidade, é sobre a infraestrutura. A responsabilidade sobre os dados continua sendo sua. Né? Você que está colocando aqueles dados ali, aqueles dados são valiosos para a sua empresa, então você que tem que cuidar deles. E a Microsoft ela tem uma documentação chamada Modelo de Responsabilidade Compartilhada, né, que é bem clara justamente entre essas divisões, né, quem é responsável pelo quê, né, até onde vai a responsabilidade da Microsoft, e aí onde entra o seu papel em cuidar, né, justamente, por exemplo, de backup, em cuidar da retenção, então estabelecer qual que é a retenção necessária para o seu negócio, aplicar metodologias que permitam alcançar aquela retenção, né, você cuidar também do nível de acesso aos dados, então garantir que um usuário vai ter apenas o privilégio que ele realmente necessita para as funções dele, né, um pouco daquilo que o Leonardo falou, né, do share nothing, né, de você, quer dizer, do trust, minimal trust, me fugiu o termo, né, mas você tem o mínimo, né, de confiança, dá apenas o mínimo de permissões que o usuário, zero trust, né, lembrei, que o usuário precisa. Então, isso é sua responsabilidade. E aí, justamente, que a Vim pode ajudar, né, trazendo uma solução simples para te ajudar a proteger esses seus dados do Office 365, tá? Onde a gente consegue fazer ali todo o backup dos serviços do Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Teams, tá? Hoje, o Microsoft Teams ele é protegido como parte dos outros três, né? Porque, na verdade, ele tem ali uma distribuição, né? Parte do conteúdo dele, os chats, os históricos de conversas, ficam no Exchange, né? Dados
arquivos que são trocados em conversas individuais ficam no OneDrive, e toda aquela parte de equipes, né, dos times do Microsoft Teams fica no SharePoint, e a gente protege esses três. Mas na próxima versão do produto, que o beta está para sair aí a qualquer momento, né, e deve estar disponível possivelmente ainda esse ano, a gente vai ter uma integração muito mais aprimorada e muito mais poderosa, especificamente com o Microsoft Teams, também para simplificar ainda mais a proteção desses dados, e não apenas isso, mas também a recuperação. Tá? E a grande vantagem da nossa solução é que a gente garante uma proteção contra todos essas possibilidades, né, que eu comentei: exclusão acidental, ameaças de segurança, políticas de retenção. Tá? Possibilitamos a recuperação rápida desses itens com bastante granularidade e com uma visualização amigável. Então, você retém, por exemplo, dentro do Vim, toda a estrutura que você está habituado quando você abre a mailbox do usuário, que você vê ali as pastas, que você vê os e-mails, que você vê os contatos, toda aquela estrutura hierárquica, né, que você tem na mailbox, ou as pastas dentro do OneDrive, ou a estrutura do SharePoint, tudo isso é preservado e é navegável. Então, você consegue ir lá navegando, consegue comparar a mailbox, né, que está dentro do backup com a mailbox que está lá no Office 365 e listar só as diferenças, então saber rapidamente o que foi excluído, o que foi alterado. Tá? Então, você tem, né, uma flexibilidade muito grande, né, nessa restauração, e você tem várias funcionalidades de e-discovery, de busca, né, com dezenas de critérios que você pode usar para localizar dados dentro desses backups e usar isso num processo jurídico, né, numa ação ali litigiosa, né, que você precise prover evidências, né, para um advogado, para um processo, né, a Vim consegue ajudar com isso também. Tá? Então, de modo geral, tá, explicando só como funciona a ferramenta, tá, você vai fazer o deploy dele em qualquer ambiente. Se você quiser rodar ele on-premises, você pode. Se você quiser rodar ele no Azure, ele já está até lá no Marketplace, né? Como o Leonardo comentou, você pode ir lá no Marketplace da Microsoft, jogar ali Vim, né? Você vai ver que ele já vai aparecer lá, né? Ele já vem, então, totalmente pré-instalado e pronto. Você só vai aplicar a sua licença, né? E começar a configurar as suas tarefas de backup. Tá? E ele vai buscar, então, esses dados lá do Office 365, ou até mesmo do seu Exchange SharePoint local, se você ainda está com uma implementação híbrida, né? Então, você consegue unificar a proteção de toda essa plataforma conosco. Tá? E aí, esses backups, conforme eles vão sendo obtidos, né, esses dados, conforme vão sendo extraídos, eles são armazenados num repositório que pode ser um disco local, se você estiver trabalhando on-premises. Então, você pode usar ali um servidor com disco na barriga, pode usar um storage, pode usar um NAS, tá? Se você quiser. Ou você pode usar um armazenamento de objetos, né? Como, por exemplo, o Microsoft Azure Blob, tá? Para armazenar esses dados ali com altíssima escalabilidade, baixo custo, alta eficiência. Tá? Esses backups, eles entram no modelo de incrementais infinitos, então ele faz um primeiro full, né, onde ele traz a situação inteira daquele ponto no tempo, depois ele vai capturando apenas as modificações de forma incremental, usando as APIs da Microsoft para detectar essas mudanças, e uma vez armazenados, posteriormente você pode restaurá-los, tá, com bastante granularidade. Você pode restaurar para o local original, pode exportar para sua máquina ali aqueles e-mails, salvar um PST, salvar os arquivos do OneDrive, pode exportar isso, né, por exemplo, restaurar um e-mail do Office 365 no Exchange local, ou vice-versa, né, ou em outra mailbox. Pode enviar aquele conteúdo por e-mail como anexo, né? Então, rapidamente dali, você localizou um dado que você quer, dentro do Vim mesmo, você vai lá e manda compartilhar por e-mail, e isso vai ser enviado diretamente. Tá? São mais de 25 maneiras de você recuperar os seus dados do Office 365 com toda a granularidade, contatos, anexos, compromissos, arquivos do OneDrive, bibliotecas do SharePoint, listas, sites, documentos, enfim.
né, é bastante poderoso. Depois, né, a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, aí vocês podem ver essa lista detalhada, né, no nosso site. E aí, para finalizar aqui, gostaria só de deixar alguns pontos de ação, né? Alguns próximos passos para vocês, e a gente já abre para perguntas e respostas. Então, eu convido vocês a baixar, tá? A gente disponibiliza no nosso site um estudo que foi feito pelo IDC, né? Um órgão de grande respeito, aí, uma empresa de análise bem respeitada no mercado, que reforça justamente esses temas da importância de ter uma estratégia de backup do Office 365. Tá? Então, não tem nenhuma relação com a Vim, foi um estudo que eles fizeram, nós só licenciamos para poder distribuir. E temos também o nosso próprio estudo, né, que entra nos detalhes daqueles 6 motivos, né, de precisar de um backup do Office 365 que eu listei aqui. Né, esse documento ele cava bem fundo, né, e fala em detalhes dessas 6 razões. Convido vocês também a testar, né, o backup para Office 365 da Vim. Ele está disponível no nosso site, funciona sem limite de usuários, sem limite de funcionalidades por 30 dias em modo trial, tá? Depois desse período, ele reverte para a versão Community, que é gratuita, sem tempo de expiração, para até 10 usuários. Então, se você quer começar a fazer backup, de repente, dos seus diretores, dos seus usuários VIP, você pode fazer isso sem custo nenhum, e depois, né, planejar ali o budget, o orçamento para o ano que vem, para incorporar isso para mais usuários dentro da sua organização. Tá? Então, é isso que eu gostaria de passar de mensagem para vocês. Um último convite, tá? Na quinta-feira, a gente vai ter o nosso evento Vim Tour 2020, tá? É a versão brasileira aqui em português do nosso evento global, onde a gente vai falar de roadmap, vai fazer várias sessões técnicas, temos convidados internacionais, tem palestras minhas também, de outros colegas meus, System Engineers aqui da Vim, então não percam, tá? Uma grande oportunidade de aprofundar aí e aprender um pouco mais sobre a Vim, tá? Então eu finalizo por aqui, né, e vamos para as perguntas e respostas. Obrigado. Muito obrigado aí, Everton, ao Leonardo também, ao Amâncio, né? Eu particularmente achei as apresentações muito legais, assim, pessoal. Achei que foram bem assim, concisas, mas explicativas e com informações relevantes, né? Então, muito obrigado mesmo, achei muito boas apresentações. Parabéns, pessoal. Tem algumas perguntas aqui, algumas já foram respondidas aqui, eu vi diretamente no chat, né? Mas tem uma que o pessoal perguntou, acho que é interessante, nesse caso acho que vai para o pessoal da Vim, né? Para o Everton, que é pessoa aqui, que é o Júlio Francisco, ele pergunta: eu consigo escolher as informações mais críticas da minha empresa para fazer um backup de longa retenção com o Vim e manter os demais dados com o backup tradicional da Microsoft? Está em mute aí, o Everton. Desculpa. Opa, não, sim, você tem total liberdade para escolher o que você quer proteger, tá? Você pode, por exemplo, usar um grupo, né, do Office 365, né, para filtrar isso. Todos os usuários que pertencem àquele grupo vão ser incorporados na política. Né? Dentro ainda dessa configuração, você pode especificar quais objetos vão ser protegidos, se vai ser a Mailbox de Archive, o OneDrive, os sites pessoais do SharePoint. Pode selecionar também só sites do SharePoint, se for algo que é mais importante para você, e de repente a proteção das mailboxes não faz tanto sentido. Então você tem total granularidade na seleção do que vai ser protegido. Não, excelente. Pô, obrigado, Everton. Isso é importante porque aí, obviamente, o administrador de TI, né, ele obviamente vê, né, cara, quais são os dados relevantes que precisam ser protegidos, porque essa proteção, obviamente, ela vai demandar consumo de recursos também, né, e muitas vezes não são todos os dados e informações que precisam de uma proteção especial, né, uma proteção, às vezes, por questões legais, por questões de compliance, para 5, às vezes 10 anos, né, como alguns contratos, né, algumas coisas. Então é bem legal você poder fazer essa seleção das informações que os usuários consigam escolher exatamente aquilo que vai para uma proteção maior. E como que o backup do Office 365 é licenciado com o Vim? Né? Como que é esse licenciamento? O licenciamento é por usuário, tá? Então, automaticamente, ao você licenciar um usuário, você pode proteger a Mailbox de Archive, todos os objetos associados, né? Mailbox de Archive, OneDrive e sites pessoais do SharePoint.
tá? Agora, o único cenário um pouco mais, digamos, complexo é se você vai usar o Vim para proteger apenas o SharePoint, né? Então, você tem sites, uma intranet, por exemplo, em cima do SharePoint. Nesse caso, você tem que licenciar todos os usuários que têm acesso àquele site, né? Aquela área do SharePoint que você quer proteger. Então, se você tem uma intranet que todos os seus colaboradores acessam, você tem que licenciar todos os usuários do seu tenant do Office 365 para poder fazer o backup desses sites do SharePoint. Não, legal. E tem alguma licença que tem um valor mais atrativo para, por exemplo, empresas educacionais, cara, empresas do ramo acadêmico, né? Existe alguma diferença? Por exemplo, a Microsoft eu sei que tem, né? Isso é um diferencial bem significativo, porque a licença ela tem um preço bem competitivo, né? A licença fica com um valor bem melhor, né? Em relação à licença tradicional, né? Com a Vim também, Anderson? Sim, nós temos um SKU específico para órgãos públicos e instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, né? Que possui ali já um desconto em relação ao valor de lista. Mas, claro, a Vim ela está aberta a negociar, né, e ajudar os nossos clientes com seus desafios. Então, tragam para nós a demanda, né, conversem aí com o time Logicalis, e a gente vai conseguir fazer o possível para viabilizar aí o projeto de vocês, com toda certeza. Tá, obrigado, Everton, muito obrigado. Isso que eu ia reforçar, né? Opa, pode falar, desculpa, Alexandre. Não, tranquilo. É isso que eu ia até reforçar, né? Acho que cada caso é um caso. Então, você não tem um pacote fechado que vai atender todos os clientes, porque depende da vertical, depende do seu ambiente, depende do que você quer fazer de backup. Às vezes, você se sente protegido com a parte do Office 365, mas quer proteger o SharePoint. Então, é por isso que a gente convida a ter essa discussão e fazer uma análise para poder pegar o melhor cenário para o seu ambiente. Porque dependendo do que você quer escolher, até mesmo naquela jornada de Office 365, cada cliente tem o seu ambiente com suas particularidades e seus outros produtos que estão utilizando. Então, talvez você deixe de usar uma outra ferramenta, coloca o Microsoft 365 para substituir esse item e puxa junto um Vim Backup para poder ter a garantia de retenção a longo prazo. Então, a gente tem que estudar e analisar o melhor cenário para vocês. Acho que essa que é a dica aqui. Não existe um cenário perfeito que você vai ter o full, ou senão você está acabando pagando coisas desnecessárias. O legal é você montar o seu próprio cenário e acabar pagando por aquilo que você de fato precisa. Não, excelente. Eu acredito que a grande mensagem final é de que o nosso modelo antigo de antivírus, de firewall ou estratégias de backup que a gente aprendeu desde lá o curso técnico e a faculdade, eles não são mais suficientes hoje para atender as nossas demandas e desafios, tanto regulatórios quanto do próprio negócio, né? Então, qual que é a nossa missão, né, como profissional de TI, esquecendo a nossa posição como consultor ou como vendedor, ou seja lá o que for? Nós temos que repensar o firewall, repensar a estratégia de DLP, repensar a estratégia de backup, retenção de arquivos e garantir a mobilidade dos usuários. A partir do momento que eu faço essa reengenharia, né, ou seja, engenharia reversa, do usuário para o produto ou para as plataformas, a gente entende e vai começar a perceber como essas plataformas se complementam, de fabricantes diferentes ou não, dependendo do cenário, mas é muito mais a gente pensar no que a gente precisa de fato do que qual produto ou qual plataforma. E traz o problema para a gente, né? A Logicalis tem analistas aí, experts em produtos e processos de negócios que são completamente competentes aí para atender qualquer tipo de cenário. Obrigado aí, Amancio. Acho que tem uma pergunta legal nesse sentido até que o Leonardo comentou em você, Amancio, que é o seguinte: se existe algum tipo de backup que já é realizado diretamente pela Microsoft no Office 365, né? Se a solução ela já traz em si, né, algum tipo de proteção, né, algum tipo de backup integrado, né? Acho que é legal até porque... Eu adoro essa pergunta, né? Quando eu falo de infraestrutura da nuvem, né, quando eu movo meus servidores, eu preciso de uma estratégia de backup, né, dentro daquele conceito que a gente conhece, os incrementais, blá, 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 e tudo mais, que a gente pega por instante. Quando eu considero a nuvem, principalmente eu falo de Office 365, eu estou falando de um produto SaaS, né, um software e armazenamento como serviço.
Então, assim, a Microsoft tem a sua própria estratégia de alta disponibilidade e backup do que for preciso. Então, imagina que pegou fogo no data center Brasil ou no data center americano. É totalmente transparente para o cliente qualquer tipo de desafio interno de infraestrutura nossa. Essa é a grande vantagem da nuvem ou do serviço ou dos serviços de TI como serviço de fato ou como assinatura. Agora, entendendo melhor, né, o que a pessoa que perguntou define como backup é como eu faço restauração de dados do meu usuário. Exato, é isso mesmo. Uhum. Depende o que você precisa e qual é o teu processo, né? O que eu recomendo partindo do princípio que você já tem uma necessidade, abre lá o teu Office 365 e olha o eDiscovery, na versão mais básica. Tenta investigar, faz um teste, né? Explora bastante essa ferramenta, que ela é gratuita, está lá na tua licença de Office 365. Partindo dessa necessidade, nós, Microsoft ou a Vim, vai conseguir te ajudar exatamente como você precisa. Tentando resumir, basicamente é assim, ó, no e-mail, tá? Se eu, sem proteção alguma feita pelo administrador, sem política de retenção nenhuma aplicada do Office 365, sem licenciamento para isso, eu, usuário, deleto o e-mail. Eu tenho 14 dias para recuperar ele da lixeira. Melhor, o administrador tem, não eu, usuário. Então, eu tenho 14 dias para ir lá. SharePoint, eu tenho 30 dias após a deleção da lixeira que é feita pelo administrador. Tá? Puxa, mas a lixeira do administrador do site é realmente um pouco complexo. Eu trabalho com vários repositórios diferentes. O Everton falou muito bem do Teams, né? O Teams ele é um front-end de serviços, mas na verdade ele não tem repositório dele. Ele é só uma app de interface. De uma interface. Então, ele consome vídeo do Azure, ele faz repositório de vídeos no Stream, ele usa textos, mensagens de texto e chat no Exchange, o repositório de arquivo é o OneDrive SharePoint. Então, eu tenho que entender essa arquitetura de disponibilidade e retenção para definir o que eu preciso ou qual produto. Às vezes, dependendo do cenário, eu consigo resolver sozinho, com 100% de Microsoft. Alguém fez uma pergunta muito boa, falou, puxa vida, eu tenho o cenário híbrido aqui, eu não fui totalmente para a nuvem. Office 365 ou Azure sozinho não vai conseguir te resolver. Eu até respondi que é o ambiente ideal, né? O Vim encaixa como uma luva. Para esses cenários híbridos. Mas traz o problema para a gente. Se você não identificou ainda o problema, usa o eDiscovery, faz um teste, consiga entender, faz uns testes por amostragem, traz o seu desejo que o time Logicalis com certeza vai te posicionar a melhor solução. Tá, pô, excelente, Alonso. Eu queria agradecer, pessoal. Assim, tinha mais algumas perguntas, a gente vai responder depois enviando diretamente para a pessoa, mas o tempo já acabou. Eu não quero atrapalhar o compromisso de ninguém, principalmente dos nossos convidados também, que uma vez já estavam agendados com a gente até as 10h30, né? E queria só mais uma vez realmente agradecer aí de coração, pessoal, a vocês aí, ao Leonardo, a você, Amâncio, ao Everton, né, pelas excelentes apresentações que foram feitas e pelos esclarecimentos das dúvidas dos nossos convidados, né? Excelente, pessoal, um abração, boa semana para todos e a gente se vê até o próximo seminário aí. Isso aí, conta com a gente. Bom dia, pessoal. Obrigado. Até logo. Bom dia a Obrigado, todos. então. Bom dia. Valeu, Até um abração, mais. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.